Então, gostaria de apresentar nosso palestrante e dizer que o professor Eberlin, Marcos Eberlin, é cientista renomado, membro da Academia de Ciências, do Instituto de Química da Unicamp, com muitas centenas de artigos, e ele é presidente da Sociedade Brasileira de Desígnio Inteligente, e vai falar sobre esse assunto. Eu queria começar dizendo que essa palavra, desígnio inteligente, tem acepções ou sentidos um pouco diferentes, porque às vezes nos Estados Unidos, pelo menos, é interpretado como sinônimo do creation science, do criacionismo, e acho que o professor Eberlin vai explicar a diferença, que não são equivalentes. Eu tenho uma sobrinha evangélica, e ela estava insistindo comigo que tinha que crer que o mundo foi criado em 4.000 antes de Cristo. E eu fui explicando e ajudando ela a entender melhor a Bíblia. Finalmente ela reconheceu que a ciência atual não tem dificuldades. Mas acredito que nós vamos ter um debate bastante vivo depois, no final. O professor Eberlin tem que sair para o avião às 7 horas, então não teremos tanto tempo. Mas, então, sem mais, eu quero apresentar o professor Marcos Eberlin. Muito obrigado por ter vindo para falar conosco. Eu que agradeço. O privilégio é imenso de estar aqui. Já estive outras vezes na casa, falando sobre espectrometria de massas. Falei sobre design inteligente uma vez aqui também. E ter sido convidado mais uma vez para falar numa instituição como a PUC, né, do Rio, é sempre uma honra muito grande, um privilégio muito grande. Então, estou muito contente de estar aqui, conhecer o Padre Paul. É uma pessoa extremamente popular, né? Você vê que você vai andando com ele aí pelo campus, todo mundo, ô Padre Paul, ô Padre, ô Padre. E a gente entende isso porque, né, só uns minutinhos com ele você já sabe por que ele é tão popular. Então é muito bom, excelente. E principalmente para falar sobre a teoria do design inteligente. Essa teoria que tem sacudido o mundo da ciência em relação às nossas origens. Surgiu nos Estados Unidos, né, mas ganhou o mundo. No Brasil a gente tem uma sociedade, somos mais de 1.500 membros, a gente tem crescido muito. A expectativa é que a gente tenha 5.000 membros até 2020, a gente está trabalhando nessa meta. A aceitação do design inteligente tem crescido muito, a gente vê isso no mundo. E por quê? A tese que eu vou trazer hoje, porque a ciência, na sua mais pura essência, ela tem fortíssimas implicações religiosas, filosóficas e teológicas, sim, mas acho, né? A tese que eu vou tentar defender aqui com vocês, né? É a melhor ciência. É a ciência verdadeira, é a ciência na sua mais pura essência, a ciência como a gente deveria estar fazendo, mas não faz. Então vou falar sobre a teoria, sobre os seus aspectos científicos, um pouco sobre suas implicações filosóficas e teológicas, não é? A sua relação com a religião. E no final a gente vai discutir quem é o designer. Isso é uma pergunta que naturalmente surge. E como nós estamos aqui, né, falando sobre não só sobre ciência, mas religião, fé, teologia, filosofia, é importante a gente decidir também, né, o que seria a melhor inferência para o designer. Eu costumo dizer, né, que o sujeito que acha que a ciência é a única fonte de conhecimento é um sujeito alienado por uma visão equivocada do que é a ciência. A ciência é ótima, maravilhosa. Eu sou cientista, adoro fazer ciência. Eu acho que ciência tem contribuído muito para a humanidade. Mas a ciência é simplesmente a base, né? É da onde a gente tira os dados. É com boa filosofia e com boa teologia que a gente realmente entende o que a ciência está falando. O conhecimento humano não se constrói só com dados. Se constrói com lógica, filosofia, teologia. Então, a teoria do design inteligente nos leva de volta, né,
aquela boa e velha discussão acadêmica, onde a gente colocava dados sobre a mesa, mas a gente também discutia princípios filosóficos, teológicos, na academia, não era assim? É isso que a gente quer fazer, tá bom? Então vamos lá, o que é a teoria do design inteligente? É a ciência. Então eu quero definir primeiro o que é a ciência. Olha, a gente veio falando muita coisa, né? Ciência é a demonstração através de processos naturais ou por invocar processos naturais de como as coisas funcionam. Essa ciência é naturalista. Isso não é ciência, né? Alguns acham que ciência é o consenso entre os cientistas. Se todos os cientistas concordam, então isso aí é o que a ciência está falando. A gente não pode achar que é isso, né? Por exemplo, geração espontânea era um consenso científico. O flogístico era um consenso científico. Consenso é coisa de político, não é coisa de cientista. Não é porque todo mundo acredita que a gente acha que está certo, né? Basta um cientista com um dado e um experimento para derrubar todo o consenso científico. Pasteur fez isso, não fez? Então, o que é a ciência, na realidade? Acho que essa é a melhor definição, não é? A busca do homem, sem amarras ou preconceitos, pelo conhecimento pleno do universo da vida. Então, em ciência, o que a gente quer fazer? A gente quer adquirir conhecimento. E a gente quer adquirir conhecimento partindo de que preconceito, de que pressuposto? Nenhum. Eu vou colocar depois as regras. A ciência, quando você entra na ciência, o que você tem que declarar? Só sei que nada sei. Não é assim? Aí você tem que deixar todo o seu gosto em casa. Eu digo que o cientista mesmo, para valer, quando ele chega no seu laboratório, ele tira toda a sua roupa, ele fica nu. E ele veste o avental branco do cientista. E ele vai tentar deixar toda a sua bagagem filosófica e teológica em casa. E ele vai se deixar seguir pelos dados, pelas evidências. Doe a quem doer. Então, se eu sou ateu, eu não posso entrar na ciência para defender que Deus não existe. Posso. Tem muita gente fazendo isso hoje, não tem? Eu não posso entrar na ciência para defender que Deus existe. Tem gente fazendo isso hoje, está errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que defender os dados, as evidências. É assim que se faz ciência, não é? Aí você usa um método. Que método? Você põe uma teoria e o que você faz com a teoria? Confronta contra os dados. Você pode proteger teorias. Você pode fazer aquela teoria intocável. Ninguém pode falar mal dela. Ninguém pode criticar e tudo mais. Não pode. Teoria que se levanta em ciência, a primeira coisa que acontece com ela está se expondo às críticas. A possibilidade de ser refutada. É assim que é a ciência, tá? Essa é a ciência que o design inteligente quer fazer. A busca sem preconceitos, sem amarras, pelo conhecimento pleno do universo da vida. Só sei que nada sei e vou me deixar guiar pelos dados, tá bom? Vou levantar teorias e vou confrontá-las contra os dados. Então, quem é o chefe em ciência? Olha só. Será que é o Darwin? É o chefe da ciência? Será que é o Dawkins? É o chefe da ciência? Ele publicou um livro, né? Deus no Delírio. Será que é o Einstein? Será que são os ganhadores de prêmio Nobel? Será que é o Papa? Não. Quem é o chefe da ciência? Chefe, eu costumo dizer que o chefe da ciência tem dois nomes. O nome dele é dados e o sobrenome, científicos. É esse cara que manda em ciência, não é? A gente vai ver a opinião das pessoas, dos cientistas. Não, a gente tem que ver o que é que os dados estão falando. O consenso deles todos? Não. A gente, em ciência, olha os dados, segue os dados, e somente isso. É a ciência que o design inteligente quer fazer, tá bom? A ciência pode fechar com uma teoria? Está decidido, né? Às vezes eu vou em debate assim e falo, nossa, Marcos, a gente já decidiu essa questão há 150 anos atrás. Não pode, né? A ciência é a cultura da dúvida. Olha aqui, quem disse isso? Richard Feynman, vocês conhecem, né? É um grande... Ganhou o prêmio Nobel em física, mas ele sempre discutiu aspectos da filosofia da ciência. O que ele disse? A religião é a cultura da fé. A ciência é a cultura da dúvida. Então, em ciência, duvidar é preciso. Você tem que sempre duvidar. Até a gravidade a gente tem que colocar em xeque, não tem? A gravidade... Aí tem uma teoria que às vezes as pessoas falam assim, né? O L. Schwartzman, ele publicou na Folha, diz assim que a evolução é mais teoria do que a lei da gravidade. Não pode, né? A gente tem que abrir as teorias para discussão. E a gente sempre está duvidando se aquilo lá está realmente certo.
E as regras, então? Olha, só para resumir, os membros da teoria do design inteligente, a gente sempre discute o que a gente acha que é ciência. E basicamente essas são as regras, tá? De uma forma geral, que eu tentei resumir. Olha, a primeira regra da ciência, 5 regras da boa ciência, Só sei que nada sei, não é? Livre de preconceitos. Eu sei que só tem matéria, energia e espaço. Eu sei que a natureza é tudo que existiu, existe, sempre existirá. Não posso fazer isso. Senão eu vou guiar a minha conclusão, não é? Eu só sei que nada sei. Siga os dados e suas evidências. Doer quem doer, lembra, né? O chefe da ciência, professor, doutor, dados científicos. Deixe o seu gosto em casa. Então, cientista não tem gosto. Cientista não tem religião. Cientista não tem partido e cientista não torce para nenhum time de futebol, né? Em termos de ciência, cientista torce pelos dados, cientista torce pela ciência, cientista vai duvidar sempre, e a última todo mundo sabe, né? Publique ou pereça, né? Muito bem. E aí, quando a gente vai na ciência tentar encontrar respostas para as nossas teorias, o que a gente basicamente está fazendo? A gente sabe que o mundo tem vários efeitos. E a gente está à procura de causas, não é assim? Em relação às nossas origens, principalmente. E a gente tem muitas causas para considerar? Não, na realidade a gente só tem 2. Todo efeito nesse universo só pode ter sido causado por 2 causas. Hoje a gente sabe disso, né? Pode parecer uma no futuro, pode, mas o que a gente conhece hoje, né? Só podem ter sido 2 causas. Ou foram forças naturais, ou ação de uma mente inteligente. Acaso e necessidade, basicamente, são forças naturais, não é? A necessidade você consegue determinar uma lei. Acaso são várias forças agindo, a gente não consegue mensurar muito bem, e a gente chama aquilo de acaso. Mas, na realidade, quando você joga uma moeda para cima, né, caiu com uma face qualquer, foram um conjunto de forças que agiram ali, que fizeram aquela moeda cair com aquela face. Então, foram forças naturais, né? O que a gente chama de acaso é um conjunto não é muito bem mensurável de forças naturais agindo sobre um fenômeno, então é força natural. Então a gente só tem 2 opções de causa. Ou foram as forças naturais, ou é uma ação de uma mente inteligente. Eu sempre uso esse exemplo aqui, né? Você saiu da sua casa, voltou, a porta estava aberta. Você fala, opa, eu tinha fechado. Mas pode ter sido um vento, forças naturais. Aí você entra, a geladeira está aberta. Fala, nossa, a ventania foi forte, né? Abriu a geladeira. Você fica desconfiado das forças naturais. Aí você vê que o pudim que você deixou lá, comeram um pedaço. Você fala, opa, nunca vi tempestade comer pudim. Aí você vê que o quadro foi removido, o cofre está aberto, ele tinha um segredo. E lá, só pegaram os dólares que você guardava lá, aquelas cartas da ex-namorada e tudo, e ninguém se preocupou, só pegou os dólares. Você tem certeza absoluta que foi uma ação inteligente, não sabe? Não tem? Então, primeiro você estava considerando forças naturais. E depois você chegou à conclusão que uma mente inteligente. Então, essas são as 2 causas. A teoria do design inteligente, o que ela fala? A gente tem que considerar sempre as 2 causas. Ou forças naturais, ou mente inteligente. A gente, como cientista, tem que colocar essas 2 causas sobre a mesa, sempre. Não pode dizer que só temos acesso a uma e a outra não. E todo cientista honesto que quer fazer boa ciência tem que sempre considerar essas 2 causas. Então, talvez essa seja o melhor resumo da teoria do design inteligente. A teoria que fala que a ciência deixou uma causa de fora que não poderia deixar. E que a gente tem que voltar a fazer a boa e velha ciência, que considerava sempre essas 2 causas. Essas 2 causas, tá bom? E então, qual é a maior questão que a ciência quer resolver? A nossa origem, não é? Tem um monte de coisas que a gente estuda e tudo mais, mas a origem da vida e do universo é um tema central em ciência, em várias áreas. E a gente, como cientista, a gente quer saber de onde a vida veio, de onde a gente veio, para onde a gente vai, não é? Será que o nosso destino final é a aniquilação no universo, exaurido de energia, congelado? Ou será que a gente foi feito com propósito, não? Se a gente determinar a causa, talvez a gente consiga fazer uma avaliação filosófica e teológica melhor, né? Porque a ciência dá a base, lembra? Então, o que a ciência fala sobre a nossa origem tem profundas implicações filosóficas e teológicas. Porque o pessoal fala, né, design inteligente é religião e tal, porque aponta para Deus. A evolução, outro dia eu fui num debate, né?
professor falou, tá vendo como a evolução retirou o homem do papel especial da criação? Olha como Darwin matou Deus, como retirou Deus do controle do universo. Ideias têm consequências. E é o dado científico que vai basear as nossas interpretações filosóficas e teológicas. Bom, a gente não esteve lá para ver o início da vida. A gente não esteve lá para ver o início do universo, mas a gente tem o universo e a vida nas nossas mãos. A gente tem os efeitos. E a gente pode, então, avaliar o universo e a vida em busca de sua melhor causa. E o que a gente tem que fazer, então? Efeitos. Mas qual a causa? Forças naturais ou mente inteligente. Essa é a tese da teoria do design inteligente. A gente não pode só ficar focando em forças naturais. Há de ser considerada a causa inteligente. Então, a ciência e seus cientistas é o que a gente advoga. Não tem a opção. A gente não tem a opção. Nós temos a obrigação de considerar e testar essas duas hipóteses. Principalmente cientista, né, que é pago com recursos públicos, uma universidade pública. Principalmente cientistas, né, que labutam ou trabalham em universidades confessionais, né, em que está lá declarado que a gente está procurando a verdade. Né? Então, a gente, em qualquer instituição pública ou confessional, a gente está à procura da verdade. A gente é pago para procurar a verdade, não para defender o nosso gosto. Então, a gente não tem a opção, a gente tem a obrigação de considerar as duas causas. Essa é uma das teses da teoria do design inteligente. Tá bom? A ciência sabe detectar a ação de uma mente inteligente? Porque as pessoas falam assim, nossa, Marcos, não, a gente só consegue trabalhar com processos naturais. A ação de uma mente inteligente está fora do domínio da ciência. Mentira. É uma falácia, né? A gente faz isso em várias áreas. Por exemplo, em arqueologia. Você pega pedra, força natural, não é? Quando você pega uma ponta de flecha, fala, ação de uma mente inteligente. Por quê? Porque há padrões, há características, há otimização, há simetria, há um propósito, há fiaro, não é? A forma foi feita para perfurar um animal. O peso tem a massa suficiente para poder ser lançado e quando bater, furar. Então a gente vê sinais claros na obra da ação de uma mente inteligente. Então o arqueólogo para e fala, nossa, alguém fez isso aqui. Não é assim? A gente usa isso em outras áreas. Claro, na prospecção de sinais inteligentes no espaço. Então aqui a gente vê uma ironia, né? Prospectar inteligência na Terra, na vida e no universo não pode. Segundo a ciência naturalista hoje. No espaço, pode. Por quê? Porque a gente tem os programas. O programa 7, ele fica prospectando sinais que são emitidos no espaço. Porque o Carl Sagan disse uma vez que existiam milhões e milhões e milhões de outras civilizações na nossa galáxia. É o princípio da mediocridade. A gente não é especial. O planeta não é especial. A gente não foi feito com um propósito especial. Portanto, processos naturais podem ter criado vida em outros planetas. Ele fez até uma conta. Ele calculou quantas outras civilizações deveria ter, né? E aí, a gente está prospectando sinal. A gente sabe. Como é que faz isso? Com algoritmos. Não é um call center, né, que contrata umas mocinhas para ficar escutando o sinal. Existem programas de computador, existem estratégias. E aí, a ironia que a gente vê, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse trabalho foi publicado por matemáticos, viu, Padre Paul? Eles são do Afeganistão. E olha o trabalho. The Whole Signal of the Terrestrial Genetic Code. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram os algoritmos do programa 7, que são utilizados para prospectar a inteligência no universo, e aplicaram no DNA. Olha as conclusões. O código aparenta, né, ter um padrão que indica inteligência. Detectaram inteligência no espaço? Não, inteligência na Terra, no nosso DNA, com os algoritmos do programa 7. O Tyson, na nova série Cosmos, ele começa dizendo assim, o que é a ciência? A ciência é teoria e experimentação. Duvide sempre, nunca aceite uma teoria como verdade. E duvide sempre, e qual é a outra coisa que ele fala? As mesmas
deixe a sua posição em casa. Os mesmos princípios que eu coloquei aqui, ele coloca no início da série Cosmos. E o universo será seu. É engraçado, né? Mas quando chega em algumas teorias, você não pode duvidar. Quando você chega em algumas teorias, você não pode contestar. Não deveria ser assim, né? Muito bem. Olha, como é que os pais da ciência faziam ciência? Exatamente com esses preceitos que eu coloquei aqui, não é? Eles avaliavam as duas causas. E quando eles colocavam as duas causas sobre a mesa, qual era a conclusão deles? Uma mente inteligente tinha feito o universo e a vida. A imensa maioria dos pais da ciência, eles eram teístas. Kepler, Boyle, Pascal. Boyle, o pai da química. Ele comprava bíblias e distribuía. Eu costumo dizer que ele era um dos primeiros gideões internacionais. Vocês conhecem, o pessoal que compra bíblia, né? Põe nos hotéis e tudo mais. Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, né? Que derrubou a geração espontânea. Einstein, Thomson, J.J. Thomson é o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Eu vou colocar uma citação dele mais para frente. Schrödinger, Planck, todos homens, grandes cientistas que estabeleceram os alicerces da ciência, colocavam as duas hipóteses sobre a mesa. E concluíam o quê? Uma mente inteligente fez o universo e a vida. Eles discordavam um pouco sobre a natureza dessa mente inteligente, né? Diz que Einstein era meio deísta, achava que Deus já tinha ido embora e tudo mais. Mas eles concluíam pela mente inteligente. Olha o Thomson aqui, olha o que ele disse num trabalho que ele publicou na Science. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Então, alguns falam assim, né? Você não pode ser, Marcos, um cientista e crer em Deus, né? Por quê? Porque isso destrói a ciência. Veja só, como que pode, né? Os grandes da ciência criam em Deus. Os homens que estabeleceram os alicerces da ciência. O que ele disse, né? A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que há inteligência, que há um designer. E ele dizia o quê? As obras do Senhor, porque ele cria em Deus. Ele cria em Deus. Mas em 1859 acontece um evento muito importante na história da ciência. Aí sabe todo o contexto, iluminismo e tudo mais. Em 1859, Darwin escreve um livro, A Origem das Espécies. Não sei se você já leu o livro, já li algumas vezes, alguns trechos específicos também. Tudo que ele não explica é a origem das espécies, né? Mas é o título do livro, A Origem das Espécies. Oparin monta uma teoria. Stanley Miller faz uns experimentos. Eu tenho um trabalho um capítulo do meu livro que eu falo sobre os experimentos de Stanley Miller. E aí ele pega e produz lá uma sopa com alguns aminoácidos e tudo mais. E a partir daquela sopa se propaga. Descobrimos a origem da vida, processos naturais não guiados, uma grande explosão numa atmosfera primordial, formou os aminoácidos e a vida surgiu ali naquela poça ácida, escaldante, venenosa. E aí o que acontece? A ciência muda de opinião, se estabelece uma ciência naturalista. O naturalismo filosófico começa a dominar a ciência. E aí o que a gente fala? Não, só forças naturais são a única causa final e absoluta. A partir de 1859, a ciência, a boa ciência, que colocava as duas causas sobre a mesa, os pais da ciência, que ao colocar as duas causas, optavam pela ação inteligente, a partir de 1859, a ciência fecha os seus olhos para a ação de uma mente inteligente. O sobrenatural, qualquer coisa que exceda, né, ou transcenda o natural, é excluído da mesa do debate científico. E aí algumas declarações começam a surgir, como essa do bioquímico Richard Dixon. Olha o que ele disse. A ciência é um jogo com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Você concorda com essa regra da ciência? Eu não concordo. Se isso é ciência, eu estou fora. Porque o que ele disse? A regra magna da ciência é que você está para fazer ciência para mostrar que só existem forças naturais. Que não existe o sobrenatural, que a gente só vai explicar com força, matéria e energia. É um preconceito, uma pré-definição, que agora passa a ser a regra da ciência. Olha o que disse o Francis Crick, prêmio Nobel. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Gente, manter constantemente em sua mente é uma
definição, um preconceito, é quase que uma lavagem cerebral. Então você está olhando lá, você está vendo evidências de design, você está vendo evidências de inteligência, você está vendo evidências de planejamento, mas mantenha constantemente em sua mente que aquilo não é desenhado, que não é planejado, mas que são frutos da evolução. Será que isso é uma boa ciência? A ciência Denorex de Dawkins, vocês lembram do Denorex, né? Pelo menos os cabelinhos brancos aqui, todos lembram do Denorex. Você lembra, né, Enio? Pode falar, confesse. O que acontece com o Denorex? Parece, mas não? Aí o Richard Dawkins vem e fala o seguinte: a vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências. O que ele está falando? Não se iluda com as evidências. Olha só, é uma ciência que não se guia mais pelas evidências. Você não pode se iludir pelas evidências. Saiba que foram as forças naturais. Saiba, significa, parta do princípio, do preconceito, da pré-definição. Só existe matéria, energia e espaço. Jamais se deixe levar por qualquer inclinação, né, que não seja essa, de defender a causa maior do naturalismo filosófico. Olha o que o Francis Crick disse, gente. Um homem honesto, de posse de todo o conhecimento atual, pode somente declarar que a origem da vida, pela ação de forças naturais, aparenta hoje ser quase um milagre. Ele foi educado, né? Uma cascata de milagres. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para dar a partida na vida. O Tyson, no programa lá do Cosmos, a nova série, falou assim: a gente já explicou tudo, menos a origem da vida, que continua um grande mistério. Mas a vida surgiu aqui nesse lago. Peraí, ele tinha acabado de falar que ele não sabia. De repente a vida surge no lago. É quase um milagre. Mas, o que ele disse? Frente à impossibilidade de que a vida poderia ter surgido nesse planeta, o que ele falou? Foram os ETs. Interessante, né? O que você faz quando você fala que foram os ETs? Você joga o seu problema bem longinho, né? Num lugar onde você não pode investigar. Aí você dorme mais tranquilo, porque você não pode ir lá mesmo, né? É um escape, não é? Então, inteligência não pode. A única coisa que eu posso imaginar é que a inteligência veio dos ETs. Veio dos ETs. Olha o que o Wald diz, George Wald. Dá uma olhada nessa. A ciência irracional. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Ele está dizendo assim, olha, a geração naquela sopa é impossível. Processos naturais não guiados é impossível. A evolução ter ocorrido é impossível. O Big Bang ter criado o universo por processos naturais não guiados é impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, de geração espontânea. Olha só o que a ciência naturalista nos faz fazer. A gente eliminou uma causa. A gente só tem uma causa. A gente vê que essa causa é impossível, mas a gente só tem essa causa. Mas a gente vê que a gente está aqui. Então fala assim, nossa, o impossível aconteceu, porque eu estou aqui. Então é a fé no impossível, é a fé no irracional. O Chesterton disse, quem não crê em Deus, passa a crer em qualquer coisa. E o Pondé disse que era num monte de bobagens. Não sei se você já viu o Pondé falando sobre isso. Aí, olha aqui, teve uma disputa nos Estados Unidos se o design inteligente deveria ou não deveria ser ensinado nas escolas. E aí o pessoal falou assim, não pode. Porque sabe por que não pode ensinar o design inteligente? Porque a ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo natural em termos de energia, matéria e forças. Você acha que isso é ciência? Me diga, acho que tem muitos cientistas aqui, né? Alguns que labutam na ciência e tudo, mas isso não é ciência, né? Isso é um preconceito, uma pré-definição. Isso assim, nós estamos no quartel naturalista e precisamos defender matéria, energia e espaço. Não, a ciência é que tem o objetivo de explicar o mundo natural em termos da causa mais provável, de buscar a verdade, doa quem doer, não é? Não, mas aqui o que eles estão dizendo? Só pode energia, matéria e espaço. Aí a gente pega e fecha a questão no naturalismo filosófico. Então a ciência preconceituosa do naturalismo diz o quê? Matéria é tudo que existiu. Existe sempre? Existirá. A gente não vê design, a gente não fala sobre design, a gente não ouve sobre design. Design inteligente, se surgir em pessoal, a gente fala que é religião. E não abre a porta, fecha, cancela a palestra, não é assim? Basicamente. Bom, olha, e aí se alguém hoje, como o Marcos aqui, né, tenta insinuar que acha que tem sinais de evidências de inteligência do universo, que talvez as forças naturais não tivessem capacidade de criar tudo que parece que estão dizendo que criou, o que essa pessoa se torna? O Dawkins falou isso uma vez.
É absolutamente seguro dizer. O que ele está querendo dizer com isso? A ciência já provou, né? A gente já sabe que se você encontra alguém que não acredita na evolução, não acredita no poder das forças naturais para criar o universo e a vida, essa pessoa é ignorante, estúpida ou insana, medieval, fanática, obscurantista, pseudocientista. Tem um Face na internet sobre os pseudocientistas. Mas aí quando você fecha a questão, acha que o resto é tudo ignorância e tudo mais, mas você está com a hipótese errada, o que acontece? Você começa a ter que criar evidências que não se sustentam no dia a dia da ciência. Então nós tivemos uma série de palestras essa semana do Jonathan Wells, um dos teóricos da teoria do design inteligente. Ele esteve no Brasil, ele lançou um livro recente, se você quiser ler, muito interessante, estou lendo, é Zombie Science. Então a gente cria uma ciência dos mortos vivos. A gente tem que encontrar evidências onde elas não existem. Onde elas não existem. É o Zombie Science. E aí o que a gente tem que falar? A mariposa de Manchester, ela evoluiu. Com a poluição ela escureceu a asa. Será? A poluição foi removida e a asa voltou para a cor natural. Nem na ave ela pousa, eles prenderam com um alfinete, não sei se você sabe. Então é uma evidência para a evolução, zero de evolução aqui, mas aparece nos livros textos de biologia como Evolution in Action. A evolução com a poluição tornou a borboleta escura. Foi aumento de um pigmento, né? Nada novo, só a quantidade maior. A poluição foi removida, a borboleta voltou, a mariposa voltou para o seu estágio original. Os tentilhões de Darwin. Os darwinistas passaram uma época na ilha e falaram assim, nossa, a gente vai ver a evolução em ação, a seleção natural. Teve uma seca, os passarinhos, os tentilhões de Darwin, né, com um bico específico mais fino, não conseguiram comer as sementes. E naquele período de seca, né, o tamanho do bico aumentou em 5%. Aí a previsão foi o seguinte, nossa, se em 2 anos aumentou 5%, em 200 anos vai aparecer uma nova espécie. Aí a seca acabou, começou a chover de novo. O que aconteceu? O tamanho do bico diminuiu, zero de evolução, zero. Tentilhões continuam tentilhões. Na ilha eles estão se hibridizando, o número de tentilhões diminuiu, o número de espécies de tentilhões diminuiu. É zero de evolução, mas aparece nos livros textos de biologia como um exemplo clássico de Evolution in Action. O livro Zombie Science fala sobre isso, se você quiser mais detalhes, eu também comento no meu livro, tá bom? Os embriões de Haeckel. O que aconteceu? Darwin achava que a embriologia era uma das formas mais claras de você provar a evolução e a semelhança dos embriões nos primeiros estágios seria uma grande evidência da evolução. Aí, Haeckel, né? Haeckel, deixa eu ver se eu estou falando certo o nome, mais ou menos por volta de por aí, né? O que ele fez? Ele criou esses embriões. O que nós descobrimos? É uma grande farsa. Ele forçou a semelhança nos estágios originais. Essa aqui é a série correta. Os embriões são muito, muito diferentes. E quanto mais cedo, mais diferentes eles são. Exatamente contrário à tese de Darwin. Mas a gente vai nos livros de biologia até hoje, 2014, 2015. Muitos livros de biologia ainda apresentam os embriões de Haeckel como uma das provas para a evolução. Em 1998, o Michael Richardson disse o seguinte: parece que isso está se tornando uma das mais famosas fraudes em biologia. Outro dia eu perguntei para um biólogo assim, cara, por que vocês não tiram isso do livro? Ele falou assim, porque é didático. É muito claro, os estudantes entendem. Esse aqui é um dos slides que eu tirei da palestra do Jonathan Wells, discutindo. Olha aqui, ó. Esses são os desenhos de Haeckel. Olha os embriões reais. Completamente distintos, mas os livros ainda trazem. Os fósseis vivos. O selacanto, ele era apresentado nos livros textos de evolução como nosso tataravô, né? Aqui as patinhas mutantes, né? Ele teria sido transição entre os peixes e os anfíbios. Foram pescar recentemente, né? Alguns anos atrás. O que encontraram? O selacanto intacto. 200 milhões de anos se passaram.
e o selacanto estava lá nadando nos mares. Fósseis vivos, não é? A ciência dos mortos-vivos. E aí você abre as revistas, o que você vê? A ciência naturalista é consenso, matou o designer, tem um monopólio da razão e está perto de descobrir a origem de tudo. Algumas capas de revistas são bastante... insinuam assim, de uma forma bastante clara, né? Como que o naturalismo venceu qualquer alusão ao sobrenatural? Darwin, o homem que matou Deus. A ciência está próxima a descobrir a origem de tudo. Porque Adão e Eva ainda persiste, né? Alguns insistem ainda em ensinar Adão e Eva nas aulas de ciência. Como pode, não é? Ainda na época que nós estamos, depois de tudo que a gente descobriu, né? Olha como ele mudou o mundo. O darwinismo em 10 lições. Parece o catequismo, né? Que também é em 10 lições. Mas, extra, existe esperança. Há ainda alguma coisa que a gente pode contar na ciência, para que a gente se livre dessa enroscada que a gente se meteu, como cientistas. Em 1995, surge o quê? A teoria do design inteligente. Formada por quem? Será que é o Bispo Macedo, a Rosinha, o Bush? Diziam que o Bush era defensor do... Não, gente. Cientistas das mais diferentes áreas da ciência. Biólogos, químicos, matemáticos, filósofos. Das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. A gente tem ateus no design inteligente. A gente tem agnósticos. A gente tem batista, presbiteriano, católicos. A gente tem espíritas. A gente tem gente que acha que foram os ETs também. A inteligência veio dos ETs. Mas a gente pergunta, não. O que a gente pergunta? Você é cientista? Você quer fazer boa ciência? Você quer mostrar que há evidências de design inteligente? Sim, e aí a gente aceita. A única coisa que a gente faz, a gente não pergunta a religião. A gente pergunta se ele quer fazer boa ciência. Uma lista de grandes cientistas e livros que são publicados. Olha, aí quais são os postulados centrais da teoria do design inteligente? A boa ciência é fonte de conhecimento e precisamos voltar a fazê-la. Então o pessoal fala que o design inteligente veio para destruir a ciência. Absolutamente não. A gente quer fazer boa ciência. A gente reconhece o valor da ciência. Ciência é coisa boa. Ciência é um empreendimento. Na realidade, nasceu com a percepção de que havia um Deus. Não é assim? Que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Coisa que foi criada por Deus. A minha interpretação é essa. Então a gente vai destruir? Não. A gente quer preservar. A gente quer trazer a ciência de volta à sua boa e velha origem. A forma de fazer ciência que os pais da ciência faziam. Colocando as duas causas sobre a mesa e confrontando-as. Teoria versus dado. O design inteligente é uma causa esquecida, abandonada, hoje ridicularizada muitas vezes, mas é uma causa legítima em ciência. Precisa ser considerada. A gente tem a opção? Não, a gente tem o dever de considerá-la. Sabemos e podemos detectar ações inteligentes e discerni-las de processos naturais através da metodologia científica. Precisamos fazer uma reinterpretação dos dados científicos via 1.3 para assim fazer de fato a melhor inferência sobre a causa primeira do universo e da vida. E quando a gente faz isso, o que a gente conclui? Gente, estávamos enganados. As evidências científicas na química, na física, na biologia, na cosmologia e tudo mais apontam para quê? Para a ação de uma mente inteligente, que fez tudo pronto, perfeito. Não usou processos lentos, naturais, não guiados. A vida surgiu pronta nesse planeta. Ela está se desgastando. É essa a nossa tese. A teoria do design inteligente tem metodologia? Tem. A gente fala assim, olha, o que a gente pode fazer para avaliar a vida? Veja o nível de complexidade redutível. Veja se ela tem informação, a periódica funcional, anteevidência. Vou dar alguns exemplos para vocês. O conceito da complexidade redutível foi lançado por Michael Behe, um livro famoso, A Caixa Preta de Darwin. Da mesma forma que A Origem das Espécies levou a ciência para um lado, A Caixa Preta de Darwin tem levado a ciência de volta. É um livro que vendeu milhões de cópias, continua a vender. Foi traduzido para o português e tudo mais. O que o Michael Behe diz? A vida é como uma ratoeira. Não dá para você pegar o rato com as partes individuais. Você tem que ter o sistema pronto desde o início.
Todas as partes funcionando e ajustadas sincronizadamente com o propósito. Senão você não pega o rato. E se você tira qualquer uma dessas partes, ela perde a função. Ou seja, a vida foi feita pronta, com tudo já pronto para funcionar, para pegar o rato. Senão, lenta, gradual e sucessivamente, você não conseguiria chegar. Porque é uma complexidade que não se pode reduzir. Não se pode reduzir. E quais são as ratoeiras da vida? Ele fala, ó, por exemplo, o flagelo bacteriano. É um motor que movimenta as bactérias. Sabe quantos complexos proteicos a gente tem aqui? 68 complexos proteicos. E tudo conectado, funcionando com um propósito. Girar o motor para que a cauda, naquela cauda da bactéria, possa movimentá-la. Esse motor roda 100 mil RPMs. Sabe o que é isso? O motor da Ferrari roda no máximo a 8 mil. Esse roda 100 mil. Ele tem marcha, primeira, segunda, terceira. Ele tem ponto morto. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Tem sistemas com múltiplos flagelos, uma coisa incrível, absolutamente complexa. E se você tira qualquer uma das partes, ela para de funcionar. Então o que ele diz? Não há como se imaginar um processo gradual para chegar no flagelo. A gente tem que admitir que ele foi feito, pronto. E aí ele fala o seguinte, é um motor só? Não, a vida é um conjunto de motores, todos funcionando para que haja vida. Você precisa de energia, você precisa de ATP sintase. Você precisa de proteína, você precisa dos ribossomos, são máquinas de tricotar. Você precisa de transporte na célula, você precisa de motores, nanorobôs, as quinesinas, eles têm braços, têm pernas, eles se movimentam nas células, eles andam pelas células. Você precisa de máquinas para corrigir os defeitos do DNA. Porque toda vez que copia dá 1%, você tem danos, você tem a degradação da citosina em uracila, tem que corrigir tudo isso. Ou tudo estava pronto, ou nada. É o conceito do tudo ou nada que o design inteligente defende. Ou toda essa maquinaria estava lá desde o início, ou a vida nunca teria dado a partida. Complexidade irredutível. Informação, que a gente vê no DNA. 3,2 bilhões de pares de base. A gente tem um código múltiplo, zipado e encriptado. Posso me falar aqui, viu, Padre Paul, só sobre a informação da vida. Muito interessante. A gente tem uma informação abstrata, a periódica, mas funcional. As 4 letrinhas, né? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Arranjadas de uma forma totalmente aperiódica, mais abstrata, mais funcional. A informação da vida, no nível que a gente vê, na complexidade e a forma que a gente observa, indica claramente que uma mente inteligente fez tudo isso. A informação é essencial, né? Porque ela vai no ribossomo e expressa as proteínas, é onde você guarda a receita da vida. A receita da vida. Aí você tem um ciclo na vida que é totalmente dependente dessa informação. O DNA, ele sintetiza proteínas. E as proteínas são utilizadas para... O DNA codifica as proteínas. E as proteínas são utilizadas para sintetizar o DNA. Então, quem veio primeiro? O DNA, que tem a receita das proteínas que ele está codificando, ou as proteínas que sintetizam o DNA, que tem a receita que codifica as suas proteínas. A gente vai olhar em todo esse ciclo, o que a gente percebe? Ninguém pode ter vindo primeiro. Ou esse ciclo roda desde o início do jeito que está, ou ele nunca teria dado partida. Por isso que o mundo do RNA não funciona. Por isso que o mundo das proteínas não funciona. Por isso que os mundos dos ribossomos, que é uma ideia nova, também não funciona. Por quê? Porque tudo deveria estar desde o início. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha já veio com o ovo dentro. E o sistema sempre rodou do jeito que a gente observa. Ó, é a mesma coisa que você está sobrevoando uma ilha deserta. Você vê SOS escrito na praia. Forças naturais, o que você acha? Uma pedrinha bateu lá, uma onda, tal, escreveu SOS. Possível, não é? Olha, tem simetria, tem propósito. SOS é Save Our Soul. É uma mensagem abstrata. Ninguém diz que SOS é socorro. É um código Sender-Receiver. É uma característica básica da informação. Mentes inteligentes estabelecendo a codificação. Quando você tem certeza que tem uma mente perdida, né? Nessa ilha, está pedindo socorro, não tem? A mesma coisa quando a gente vai no código genético e vê lá, GTA igual a valina. É a mesma situação, a mesmíssima situação. A gente tem que se render às evidências.
dizendo o quê? Que uma mente inteligente escreveu aquela mensagem. Antevidência genial. Tá vendo o que é antevidência genial? É um outro princípio, outro postulado da teoria do design inteligente. É a capacidade que somente mentes inteligentes têm de ver um problema, observar um problema num sistema que não funcionou ainda, mas ele já prevê que vai dar problema e de antemão providenciar a solução. Ó, a gente tem N... Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Em inglês chama The Foresighter. Não é o designer, né? É o que tem a capacidade, né, de prever as coisas. Um exemplo. A fecundação do óvulo. Gente, você sabe que tem um monte de espermatozoides, não tem? E eles vêm e perfuram o óvulo, tá certo? Mas se 2 espermatozoides perfurarem o mesmo óvulo, o que vai acontecer? Não é gêmeos. Vai crescer um câncer dentro da mulher. O gêmeo vem na divisão celular, vem quando você tem 2 óvulos. Isso é raro, é um fenômeno raro, mas acontece. A mulher tem que fazer curetagem, tem que tirar aquilo. Então, o sujeito que orquestrou a vida falou assim, nossa, o óvulo está funcionando direitinho. Eu tenho que mandar um monte de espermatozoide, porque é macho, né? Eles vão ter que percorrer um caminho, vão se perder pelo caminho, sabe como é que é homem, né? Parar para tomar uma e tudo mais, vai ter que ir um monte. Mas se 2 perfurarem, a vida está extinta. E ele, no ato de antevidência, fez o quê? Quando o primeiro fura, o que acontece? Endurece imediatamente um processo, uma cascata de fenômenos bioquímicos, várias biomoléculas e processos bioquímicos, ciclos bioquímicos são envolvidos e cracked imediatamente. O que é isso? Capacidades que somente mentes inteligentes de observar o seu sistema, ver que vai dar problema e de antemão prover a solução. Então, se isso não tivesse presente, a primeira mulher que teria engravidado sem esse processo teria morrido de câncer com um tumor no seu útero. O campo magnético da Terra. O Sol emite radiação, não emite? 99% no visível. Visível para você enxergar. 1% no ultravioleta, né? Mas tem o filtro, a camada de ozônio. Mas ainda assim, de repente tem umas explosões solares que emite o vento solar. Aí o sujeito fala assim, o Sol está maravilhoso. Bonitão, a Terra está bonita, bonitinha, posicionada certa, na posição certa, no sistema solar certo, tal, mas de repente vai ter uma explosão solar e a vida está extinta, porque se o vento solar batesse na Terra, o que aconteceria? A vida teria extinta. Mas num ato de antevidência, o que aconteceu? Uma liga uma liga com propriedades físico-químicas extremamente bem ajustadas foi estabelecida, de ferro e níquel. Então acredita-se, porque ninguém foi lá no centro da Terra até hoje, né? A não ser naquele filme, que à medida que você vai aumentando a pressão e a temperatura dessa liga de ferro e níquel, ela se liquefaz, é um amarelo. Mas aumenta a pressão e a temperatura, ela se solidifica de novo. Tem uma esfera de ferro e níquel que gira ali e gera um campo magnético protetor. Aí o vento solar vem desviado, uma antevidência incrível, né, de alguém que planejou as coisas e percebeu que se não tivesse campo magnético, a vida estaria extinta nesse planeta. Então o que veio primeiro? Não é? O campo magnético que protege a vida, com tudo, né? A estrela certa com o campo magnético. Sinais claros de inteligência. Tem uma coisa incrível, né? E aí esse vento solar passa nos polos. Aí eu sempre digo, né, que o design era exibido e exagerado. Eu vou falar no final. Por quê? Porque ele gosta de dar o seu show, né? É um show. Porque aí passando nos polos, o que acontece? Ioniza a atmosfera, nitrogênio e oxigênio, a aurora boreal. Então, ajuste fino de energias dos orbitais moleculares faz com que a radiação emitida seja no colorido, no visível, no que se enxerga. Então, é um show de luz e cores. Diz que o maior espetáculo da Terra é a passagem do Réveillon aqui em Copacabana, né? Mentira. É a aurora boreal. De um designer exibido, exagerado. Eu preciso... estou terminando. Então, qual é a tese do design inteligente? Efeito, complexidade redutiva, informação, tal. Você mede o QI daquele efeito. Se o QI é 0, forças naturais. Se o QI é alto, deve indicar uma mente inteligente. Qual o QI do universo da vida? É infinito. Infinito.
E toda vez que a gente avalia mais, a gente encontra mais informação, mais complexidade, mais antevidência, e esse infinito aumenta mais. A cada dia que passa, esse infinito aumenta mais, tá? Qual a estratégia de combate? Ó, tá vendo o Marcos falando sobre design inteligente aqui? E a Bíblia não é católica, viu, padre? É a protestante, tá? Criacionistas de terra jovem dos Estados Unidos. Não, ciência na sua mais pura essência. A gente tem gente de quanto é lado, tá? Criacionista de terra jovem dos Estados Unidos, a gente não tem nenhum, pelo menos. Ó, quais são os atributos de uma boa teoria científica? A evolução disse que o DNA tinha lixo. O design inteligente falou assim, não, é 100% informação. O projeto Genoma mostrou que o DNA não tem lixo, é tudo informação. A redundância do código genético é exagero da evolução? Não, o design inteligente falou que era uma estratégia de otimização da informação, exatamente o que aconteceu. Órgãos vestigiais, as amígdalas. Você tira a sua amígdala? Não tire mais, que é uma proteção contra bactérias. O apêndice é um reservatório de bactérias. O olho humano, os evolucionistas falam assim, nossa, extremamente mal planejado, a nossa retina é invertida. O que descobriu? Que se não fosse invertida, você seria cego. Você seria cego. Tá bom? Ó, só para terminar, isso aqui é falseável. É falseável. Esse aqui é o argumento cosmológico do design inteligente. Misturando um pouco de filosofia, né? A vida e o universo mostram o quê? Complexidade, informação e antevidência. As causas disponíveis são forças naturais ou uma mente inteligente. Somente uma mente inteligente teria a capacidade de criar prontos a vida e o universo, com as características A mais B mais C. Portanto, uma mente inteligente é a melhor inferência para a causa primeira do universo da vida. Quer falsear o princípio cosmológico? Você vai ter que pegar numa dessas premissas, certo? E eles têm tentado fazer. A vida não é complexamente irredutível. É. A informação não é abstrata. É. A antevidência não é genial. É. Somente uma mente inteligente? Será que os processos naturais não guiados poderiam ter formado isso? Até hoje nunca foi refutado. Nem o princípio A, nem a premissa A, nem a... Aqui é 1, tá errado, hein? É 1, 2, 3, 4, tá? Não sei porque a numeração saiu errada, tá? A evolução é falseável, diz que a única coisa que evolui é a teoria da evolução. Porque se ela é muito lenta, a evolução é muito lenta. Se é muito rápida, ela dá saltos. Se as coisas muito complexas são... Ela tem capacidade de criar muitas coisas complexas. Então, a teoria é uma teoria que se ajusta aos dados. Então, quem não é falseável é a teoria da evolução. Quem fala isso é o Cornélio Hunter nesse livro, tá? Se você quiser ler um pouquinho sobre isso. Tá bom? Os dinossauros, 60 milhões de anos. Cortaram um osso outro dia e encontraram tecido mole no dinossauro. Fizeram o proteoma do dinossauro. Aí a Mary Schweitzer, ela foi ridicularizada, disse, não pode, 60 milhões de anos. Quando foi inevitável, sabe o que os evolucionistas falaram? Não, proteínas realmente sobrevivem 60 milhões de anos no meio ambiente. Dá para falsear a evolução? Não. Porque quando você encontra tecido mole, é um absurdo. Depois que o tecido mole é confirmado, a evolução conserva o tecido mole por 60 milhões de anos. Não pode, né? O registro fóssil, eu vou ter que pular. A árvore da vida, ela está de cabeça para baixo no registro fóssil. A vida surge quase que pronta na explosão cambriana. E as espécies bases estão, os tipos bases estão diminuindo. O que está sobrando está se diversificando. Foi publicado um artigo, Darwin was wrong. Cutting down the tree of life. A árvore da vida está invertida no registro fóssil. O Museu da Vida. O Stephen Gould falou sobre isso. Chimpanzés são os nossos manos, não é? Todas essas formas transicionais, o que aconteceu? Ou eram fraudes, ou eram grandes enganos. O homem de Neandertal era mais humano do que a gente. Ele era mais alto, o crânio era maior e as suas ferramentas eram melhores que os humanos. Os dados mais recentes têm mostrado isso. Recentemente eles falaram assim, a semelhança, 98%. Sabe quanto que está essa semelhança hoje? Em torno de
33% diferente os dados recentes. Mas eles mudam? Não, 2%. A possibilidade de que a gente tenha evoluído dos chimpanzés é zero, absolutamente zero. Eu tenho uma palestra sobre isso, tá bom? O Homo naledi, você conhece essa? O mais recente, não tinham feito datação com carbono 14. Quando fizeram, ele era 10 vezes mais novo do que deveria ser, tá bom? O Darwin disse isso uma vez: se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria arruinada. No livro A Caixa Preta de Darwin, o Michael Behe coloca o flagelo bacteriano como a evidência que Darwin tinha sugerido que poderia existir. E uma forma da gente refutar definitivamente a evolução. Então olha aí, ó, concorrência e o design inteligente. É criacionismo disfarçado de ciência? Não, olha, o criacionismo parte do pressuposto que a Bíblia tem razão, que Deus fez o mundo. O design inteligente passa de pressuposto nenhum, só sei que nada sei. Descubro que foi uma mente inteligente jogando o jogo da ciência, tá bom? Deus guiou a evolução? Será que o evolucionismo teísta, então, seria uma boa ideia? Quais são os pressupostos do evolucionismo teísta? O Big Bang e a evolução são fatos. Deus existe, portanto, Deus guiou o Big Bang e a evolução. Não há conflito, ciência e fé. Quais são os erros da lógica desse enunciado? São boatos. É o que a teoria do design inteligente diz. A evolução não se baseia em dados científicos confiáveis. E nem o Big Bang. E processos aleatórios não guiados? Será que Deus poderia ter guiado a evolução? A evolução assume que ela é aleatória, não guiada, induzida por processos naturais. Então, a gente forçar uma interferência numa teoria que não permite a sua interferência. Bom, quem é o designer, né? Nossa, eu passei o tempo, padre. Mas eu saio correndo depois. Quem é o designer? A teoria do design inteligente fala o seguinte: imagina que toda a população da Terra foi extinta. De repente chegam os ETs aqui, certo? Aqueles que os Carl Sagan disse que tinha milhões. E aí eles encontram um pendrive. Eles abrem o pendrive, vê lá um software, vê informação, vê tudo mais. O que o ET tem obrigação de fazer? Uma mente inteligente habitou nesse planeta. Ele saberia dizer quem? Não. Por quê? Porque já foram todos extintos, né? Já não tem mais como observar. É exatamente o que a gente fala na teoria do design inteligente. A gente encontrou o pendrive da vida, o DNA. Há indicações claras de que uma mente inteligente fez o universo e a vida, mas a gente não tem acesso a essa mente. Então a gente não pode identificá-la, tá bom? Mas quem é o designer? Agora um pouco de filosofia e teologia, né? Eu digo que a gente não sabe, mas a gente conhece alguns dos seus atributos. Eu digo que ele é um exibido e um exagerado. Ele é ou não é? Dá uma olhada. Precisava tanto? Olha, pintou de azulzinho, amarelo e tal, e tudo prateado. E o pior é que ele escreveu ID nas costas do Bird, né? A gente fala que esse é o ID Bird. Tá vendo ali, ó? ID, né? Intelligent Design. Tem besouro preto, não tem? Mas tem mais de 1 milhão de besouros decorados. E qual é o mais bonito? Dá uma olhada. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? E qual é o mais bonito? Não dá para escolher, dá? Por quê? Porque são todos lindos, belos, maravilhosos. Então a gente sabe alguns dos atributos desse designer. Não sabe? A reforma protestante do design inteligente, né? A gente está comemorando 500 anos da reforma, né? Pelo menos os reformadores estão comemorando, né, padre? Então eu digo o seguinte, olha, é basicamente o que o design inteligente tem feito, né? Ele afixou as suas novas teses. E o herege lá é o Michael Behe, tá? Novas teses, a gente tem que reinterpretar a ciência e realmente voltar à sua essência, Terminando, nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Quem disse isso? Theodosius Dobzhansky. Isso virou uma mantra, né, sagrada na biologia. Aí o que eu digo? Nada na química do universo da vida faz sentido senão à luz do design inteligente.
Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Se você quiser se juntar a nós, esses maluco belezas, né? Conhece a música, né, do Raul Seixas? Misturando a nossa maluquice controlada com a nossa lucidez, a gente vai defendendo a tese do design inteligente, que a gente tem que voltar à velha e boa ciência. A gente tem que colocar as duas causas sobre a mesa. E a gente tem que seguir as evidências e concluir o que hoje? Uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, viu? Muito obrigado, professor Marcos. Eu tinha pedido ao professor Enio que fizesse algum comentário breve, porque o horário está curto, ele tem que pegar um avião mais tarde. E eu procurei um teólogo, não consegui, então eu vou novamente fazer o papel de teólogo. Mas então, poderia falar um pouco? Bom, na verdade ele pediu, mas eu não preparei nada, porque eu queria ouvir a sua palestra. E o que eu posso dizer? Concordo com vários pontos e discordo em outros. Então, acho que faz parte do jogo. Aonde eu concordo é que realmente a vida é muito bela, é muito complexa e é muito difícil da gente entender como é que isso chegou aqui sem um design inteligente. Realmente a apelação a essa explicação, ela é muito grande. Isso é uma interpretação minha, mas quando eu olho não só os processos físicos do universo, mas principalmente os processos bioquímicos, a vida em si, a complexidade, aquilo que você comentou aí sobre o óvulo se fechar para não ter a segunda fecundação, quer dizer, é difícil imaginar como processos aleatórios poderiam levar a isso, mesmo depois de milhões de anos e muitas tentativas. Quando eu olho para esse fato, eu concordo, é muito difícil. Agora, aonde talvez a gente discorde, pelo menos até onde eu entendi, você disse que a vida chegou pronta. A minha primeira pergunta, ela chegou pronta quando? Porque certamente tem um T0 aí que antes não tinha. Então, ela foi feita num determinado instante. Bom, eu entendo que, segundo você, pelo designer, quer dizer, em algum momento da história houve uma interferência e Adão e Eva nasceram. Quer dizer, eu acho isso possível, claro. Se o design é inteligente, ele pode ter decidido fazer isso, mas eu me pergunto por que naquele momento. E também, quando eu olho o mundo de hoje, e baseado nos métodos científicos, e olho o mundo que foi há 1 milhão de anos atrás, há 100 mil anos atrás, eu vejo uma desevolução. Quer dizer, eu vejo por onde passou. E aí, naturalmente, eu vou em direção a um zero. E o fato de ter imposto, num determinado momento, que a vida chegue na sua complexidade de uma vez só, não conflita com essa ideia do que a gente tem visto. Então, são dois aspectos. Pudesse responder? Claro. Não, sem dúvida. Bom, primeiro, fico muito contente que você concorde com a tese do design inteligente, né? E nós, no design inteligente, Enio, temos a missão primeira decidir se as evidências apontam
para forças naturais não guiadas ou a interferência de um design inteligente. A gente conclui e concorda no design inteligente. Agora, como que ele fez exatamente, não é uma questão que a gente discute, porque tem posições diferentes. Então tem gente que acha que ele foi colocando a vida pronta, mas por etapas. Então ele colocou uma forma de vida, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E tem gente que acha que ele colocou tudo de uma vez só. Então, como ele fez, é uma questão aberta, cada um tem a sua opinião e que não faz parte do cerne da discussão. Então a gente não discute se a Terra é jovem, se ela é antiga. E como é que o designer exatamente agiu. Porque há posições conflitantes e posições que podem ser defendidas através da ciência. O que a gente não acha que não faz nenhum sentido é imaginar que numa poça primordial surge uma ameba e a partir daquela ameba todas as formas de vida, lenta, gradual e sucessivamente vão evoluindo. Por quê? Porque no registro fóssil as formas transicionais não estão lá. Você vai olhar, morcego sempre foi morcego, libélula sempre foi libélula, pássaro sempre foi pássaro. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Há mudanças, sim. Os tipos básicos estão se diversificando, nós não somos fixistas. Mas o canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Humano sempre foi humano, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Eles estão mudando ao longo do tempo? Estão. Foram todos plantados de uma vez ou não? A gente não sabe. Mas a gente refuta a ideia de que processos lentos, graduais e sucessivos não só fizeram a vida surgir, mas diversificaram a vida nas mais diferentes tipos básicos e espécies. É a macroevolução. Então a microevolução tem ocorrido, sim. A gente não contesta isso. Mas ela foi feita pronta para se diversificar, nos seus tipos básicos. Isso que se vê no registro fóssil, que se vê na bioquímica. As mutações, a gente percebe que elas não têm capacidade de criar coisas novas. Elas são deletérias na sua imensa maioria. E o que acontece com a vida é que ela está exatamente como que acho que você concordou aqui comigo. Né? A gente está evoluindo, não, involuindo. Né? Os efeitos genéticos têm aumentado e tudo mais. Se não fosse a ciência moderna, a gente estaria vivendo 30, 40 anos. Né? O desgaste da máquina tem sido muito grande. Porque a gente já usou praticamente todo o repertório genético de diversificação e a gente chegou nos extremos. E os extremos têm sofrido muito no nosso planeta. Tá bom? Oi, sim. Desculpe, eu vou tomar a palavra primeiro. Primeiro eu queria oferecer um livro o meu colega Padre Pedro Guimarães Ferreira, que é professor de engenharia da PUC, mas não pode vir por razão de outro compromisso, tem escrito esse livro, A Fé em Deus de Grandes Cientistas. Então, muito bem. Agora, eu queria colocar uma outra posição. Eu, como padre, como cristão, acredito em Deus. E na primeira carta, no primeiro capítulo da Carta de São Paulo aos Romanos, ele fala que é evidente a possibilidade de ver Deus na natureza, de ver as razões para acreditar. Eu acredito nisso. Agora, ao mesmo tempo, alguém que se coloca contra essas evidências pode duvidar. Isso tenho que reconhecer. Mas eu acredito muito na existência de um designer inteligente, no Deus que é criador. Mas eu gostaria de ver um pouco mais diferentemente a maneira que ele opera. Eu acho que as leis fundamentais da natureza são absolutamente extraordinárias, porque essas leis têm a potencialidade de produzir efeitos extraordinários. Por exemplo, a existência da DNA. Se você imaginasse só criar um mundo, como aconteceria uma molécula assim, que é tão apropriada para a existência da vida? E gostaria, por exemplo, de comentar que Stephen Hawking, que em certa época admitia a hipótese da existência de Deus, ou acreditava, mas agora diz que não precisa dessa hipótese,
porque na mecânica quântica acontece espontaneamente a criação de uma partícula e antipartícula. Agora, esse vácuo quântico, onde isso acontece, já é algo. De onde vem? E por que tem essa potencialidade? Então, eu acredito muito na existência desse designer, mas eu acho que ele utiliza mecanismos da evolução. Eu acho que ele intervém também. Eu não sou 100% darwinista, e me parece do que eu tenho lido, embora eu sou completamente incompetente nesse ponto, que muitos biólogos estão começando a dizer que parece ter alguma coisa guiando a evolução. Muito bem, mas essa eu queria comentar. Muito obrigado. Não, assim, o que eu costumo dizer, a gente vê evolução, sim. Que tipo de evolução? Mudanças ao longo do tempo, dentro da mesma espécie. E essa evolução, ela é guiada por processos já estabelecidos? Sim, no nosso código genético. O código genético tem splicing alternativo, overlapping genético. É um embaralhar de informações. Então, a vida foi feita pronta e pronta para se adaptar ao meio ambiente. Então, o que a gente vê e chama de evolução, padre, é um processo que já foi embutido originalmente no ser vivo. E a gente está vendo isso e está chamando de evolução por processos naturais não guiados. Não, já existe lá. Agora, o que a gente refuta é a possibilidade de que um dinossauro tenha virado canário, que um urso nadando de boca aberta tenha virado baleia, que uma ameba, né, aquela ameba naquela sopa, teria evoluído, o micróbio teria evoluído numa microbiologista, que agora está observando no seu microscópio. Isso que a macroevolução que é o grande problema. A microevolução ocorre, é o que a gente vê, é o que o biólogo observa no seu laboratório. Aí fala, evolution in action, olha, está acontecendo. Não, mas são processos já pré-programados no nosso DNA pelo designer para fazer com que a vida pudesse se adaptar e sobreviver às mudanças do meio ambiente que ele sabia que iriam ocorrer. Sabia que o homem iria transformar o mundo e tudo mais. Isso já está pré-embutido, então tudo é obra dele desde o início. Ele programou sim. Agora, ele fez as coisas prontas, segundo a sua espécie, como Gênesis declara. Ele fez o canino segundo a sua espécie, o felino segundo a sua espécie, o homem segundo a sua espécie, o chimpanzé segundo a sua espécie. Então tem alguns que acreditam, por exemplo, que Deus pegou o macacóide e soprou nele o fôlego da vida. Por quê? Porque quer adaptar essa possibilidade de que a gente tenha evoluído de um ancestral símio comum. Eu tenho uma palestra, padre, que fala assim, as 10 impossibilidades de que os chimpanzés sejam os nossos manos, né? A gente é 30% diferente no código genético. A gente é 80% diferente nas proteínas. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos. As formas transicionais nunca foram encontradas no registro fóssil. E aí vai, eu falo dos telômeros, daquela fusão de cromossomo e tudo mais. Então os dados hoje mostram o quê? Deus nos fez prontos. Fez os chimpanzés prontos. E a gente está diversificando, óbvio. Você olha aí e fala, tem gente com pele mais escura, pele mais clara, cabelo pichain, cabelo loiro, não é? Mas isso já estava pré-embutido no nosso DNA. Então essa é a tese. Você entendeu, né? Então, obrigado. Agora, né, para continuar o diálogo, gostaria de perguntar como, nessa posição, explica a sequência de hominídeos que o recorde fóssil mostra. Essa foi boa, hein, padre? Se acredita, né, que tem uma sequência de hominídeos. Eu tenho no meu livro os crânios de Dmanisi. Na Geórgia, Tbilisi, a cidade, se encontrou, por exemplo, tem vários exemplos, mas esse é o mais característico, uma caverna com 5 crânios. Os 5 crânios foram datados por 2 milhões de anos. Datação com carbono 14, que eu também tenho meus problemas com ela, mas tudo bem. Um único crânio, o crânio número 5, foram enviados por os paleontologistas e que descobriu o quê? Ele tinha características de 3 hominídeos diferentes, padre. O mesmo crânio.
Os outros 4 crânios foram classificados como hominídeos diferentes. Então tinha 5 hominídeos diferentes na mesma cova há 2 milhões de anos atrás. E um único crânio tinha a característica de 3 hominídeos. Pode? Não pode. A conclusão do artigo. A variabilidade do crânio humano há 2 milhões de anos atrás é a mesma que a gente vê hoje. Então o que isso mostra? Esses hominídeos foram fruto da seleção direcionada de crânios específicos para montar uma história falsa. Nunca a gente teve essa evolução de um ancestral símio comum em humanos. Por quê? Porque os crânios de Dimani se mostraram que há 2 milhões de anos atrás a variabilidade é a mesma que tem hoje. Qual é o princípio básico da ciência? É o uniformitarismo. Se há 2 milhões de anos atrás a gente é igual do que é hoje, a gente deveria ser a 4 e a 6. Então, os crânios de Dimani, os hominídeos que são encontrados, o homem de Java, o Neandertal e tudo mais, tem um lá que foi colado com eu digo que é o efeito Durepox. O cara quer ficar famoso, padre, ele junta os ossos, monta. Aí quando encontra um novo, eles falam assim, o velho não era bom. O velho não era bom. O Homo Nadelli foi anunciado como uma grande descoberta. O Homo Nadelli. E aí, a partir de alguns ossinhos, construíram toda... Você viu aquela foto que eu mostrei aqui? Eu chamei no meu Face do Homo Mona Lisa, que é uma obra de arte. Aí foram fazer a datação com carbono 14, porque não tinham feito. 10 vezes mais jovem do que deveria. Mais um hominídeo que caiu. Hoje a gente não tem sequer um hominídeo confiável. Sequer. E o Darwin disse, o registro fóssil deveria estar repleto de hominídeos. Não está. Então a gente foi feito pronto. As evidências mostram que a gente foi feito pronto. Homem, chimpanzé, chimpanzé. E a gente não precisa fazer um compromisso. Achar que Deus pegou um macaquinho e soprou nele o fôlego da vida. Não precisa. Porque a boa ciência está mostrando que Deus fez pronto. Não é um conflito com a ciência, padre. Esse que é o ponto. A gente está em concordância com a boa ciência. Agora, mais alguém gostaria de colocar uma coisa? Talvez eu seja um pouco, não irônico, mas defenda um pouco demais a posição que eu acredito. Mas no design inteligente, a gente não fecha a questão, tá? O que a gente quer fazer, por isso que o design inteligente tem essa proposta, está sempre confrontando as duas teorias. A gente não descartou a evolução. A gente não disse que é um design inteligente e fechou a questão, acabou, ninguém vai mais discutir. O que a gente está falando é que hoje, as evidências que nós temos hoje apontam claramente que os processos que são assumidos para a evolução darwiniana faliram. Não há como você imaginar, pelas evidências hoje, de que lenta, gradual e sucessivamente a vida surgiu nesse planeta. E as evidências são todas favoráveis a uma mente inteligente hoje. Mas a gente fechou a questão? Não. A gente quer continuar avaliando, quer continuar colocando as duas teorias sobre a mesa. A gente quer que continue a fazer ciência, que cada vez mais evidências sejam colocadas sobre a mesa. Se daqui a 10 anos a gente mudar essa opinião, eu, como um defensor do design inteligente, vou ter que chegar e falar assim, gente, estava errado. Hoje a ciência está mostrando outra coisa, tá? Então talvez eu seja um pouco, como diria, enfático, entusiasmado demais, tá? Mas isso não é o geral na teoria do design inteligente. Os teóricos do design inteligente colocam sempre as duas possibilidades. E eles dizem que hoje é uma mente inteligente, mas que 10 anos a ciência é assim, duvidar sempre. Por isso que a gente está sempre avaliando as nossas teses. Está sempre refazendo os nossos conceitos, a gente está sempre lendo a literatura, procurando novas evidências. O problema é que o infinito aumenta cada vez mais. Cada dia que passa, a gente vê que tem mais e mais evidências a favor do design inteligente, por isso que o design inteligente cresce no mundo inteiro. A complexidade se torna cada vez maior, a informação é maior, os sinais de antievidência se acumulam, e a evolução cada vez é uma teoria em crise. Teve um congresso, não sei se você sabe, mas em Londres, 350 evolucionistas se encontraram para elaborar uma nova teoria da evolução. Ela não ia ser mais darwinista, ia ser basicamente lamarckista
E eles estavam prontos para fazer isso. Ficaram 3 dias. Todos nós tínhamos 10%, eram 30, 35 dos participantes eram defensores do design inteligente, estavam lá acompanhando. 3 dias, eles falaram, olha, não sabemos, a coisa está ficando complicada, a gente não tem. Chegaram no final e falaram o seguinte, não conseguimos montar uma nova teoria. O que a gente vai ter que continuar? Procurando evidências a favor da evolução. A única coisa que a gente sabe é que não foi Deus, não foi o design inteligente. Então, é uma teoria em profunda crise, e os darwinistas sabem disso, não é só a gente que está falando. E eles estão tentando montar uma nova teoria, mas Lamarck não conseguiu salvar Darwin nessa conferência. Tá bom? Boa noite. Você falou que não acredita na lei gradual, mas 3,8 bilhões de anos não é suficiente para acontecer isso? Quem falou assim, ó, dado milhões e milhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, inevitável. Tem alguém que falou isso na evolução. Então, o tempo... eu costumo brincar, né? Eu digo que é o São Tempo que faz os milagres na evolução. Às vezes a gente fica pensando que milhões e milhões e milhões de anos, isso pode ser possível. Nada que seja contra leis naturais aconteceriam mesmo dado uma eternidade, bilhões e bilhões de anos. Eu costumo usar o exemplo, ó, pulando, alguém chega na Lua? Não chega, porque há uma lei, a lei da gravidade, que impede. Então você pode dar 2 eternidades que pulando ninguém chega na Lua. Então é uma falácia se achar que coisa é impossível, é muito pouco provável, mas milhões e milhões de anos tudo vai acontecer. Não. Por exemplo, a evolução química, ela é contra leis químicas. A gente sabe que a ligação peptídica tem um ΔG positivo. E as ligações entre os grupos laterais têm ΔG negativo. Então, se você deixar aminoácidos soltos numa sopa, jamais uma proteína ou um peptídeo se formará, porque é contra uma lei química. Então, você pode dar uma eternidade com aminoácidos numa sopa, nenhuma proteína funcional vai surgir. Então, o tempo não é a saída quando você está trabalhando com processos inviáveis. E na teoria do design inteligente, o que a gente faz? A gente mostra que os processos que foram assumidos na evolução são inviáveis, são proibidos por leis químicas. A evolução química, as mutações, por exemplo, Haldane fez cálculos. Ele disse que para uma mutação do bem se fixar, você precisava de pelo menos 300 mil gerações. E o tempo que se acredita que a gente se separou do ancestral símio comum, 6 milhões. Agora eles estão querendo aumentar para 9. Uma descoberta recente. Sabe quantas mutações do bem poderiam ter se fixado na raça humana? 600 mil. E a gente precisaria, né, 2 mil. A gente precisaria no mínimo 600 mil se aqueles 2% fosse verdade. A gente sabe que não é. Agora, uma mutação do bem é percebida no sistema complexo? O genoma humano terminou seus trabalhos, e uma das conclusões é que a seleção natural, através de mutações, tem sido insignificante na raça humana. Por quê? Porque assim, uma mutaçãozinha pequenininha no sistema extremamente complexo causa um benefício tão pequeno que a seleção natural não vê. Então, mesmo que uma mutação do bem ocorra, ela não é percebida pela seleção natural. Se corta 2 pernas, tudo bem, você tem uma vantagem. Mas o sistema é tão complexo que a alteração é mínima. Então, o genoma humano mostrou que não tem tempo para as mutações ocorrerem, e mesmo que uma mutação benéfica ocorra, a seleção natural não enxerga. O que isso fez? Acabou com o papel da seleção natural. Então não dá para a gente apelar para milhões e milhões de anos, porque os processos são inviáveis. As leis são contra. Então, contra a lei não há tempo e não há argumento. Tá? Tá, bem rápido. Até mais comentário, até nem pergunta. Primeiro, parabéns, né? Muito bacana a sua palestra aí.
Eberle, né? Marcos Eberle. Então, é o seguinte, você fala de leis, né? Então, assim, estudando, né? Eu sou geólogo, né? Eu estudo astrobiologia, gosto bastante, a gente procura essas coisas, né? Tentar entender. A gente sabe que é complexo, como você bem colocou. Mas uma coisa é certa, a gente fala de vida base, nossa vida, vamos falar de matéria, né? Base de carbono, tá? Você falou dos aminoácidos e tal. Então a base de carbono. O carbono é um elemento abundante no universo, né? Em todo o universo é o quarto elemento em ordem de abundância cosmológica, o carbono, né? A gente é feito basicamente por gases, né? A gente fala nós, os seres vivos, né? Base química, base de carbono, né? Gases, carbono, hidrogênio, oxigênio, gases, né? Muito pouca coisa mineral, mais pesadas, mais pesada. Então a gente estuda a evolução estelar, né? E falando nucleossíntese, né? Os elementos. Uma coisa que eu acho interessante, às vezes, assim, é tipo esse copy-paste de vida, né? Esse copy-paste que a gente faz na informática também dá resultado, né? E a vida parece que faz copy-paste, né? Copia, cola, né? Ela se rearranja, né? E base de carbono, né? Base de carbono, principalmente base de carbono, com essas ligações, com essas valências, tal, que a ciência estuda, né? E é interessante. E na questão das leis, o que pode reger leis, fala leis, a gente procura talvez a lei da termodinâmica, a segunda lei da entalpia, né? Da entropia, da entalpia, que seja a única lei que exista, tá? Então eu acho uma coisa que eu acho interessante é isso, né? Essa base de carbono. E outra, a gente olha só para o planeta aqui. Então os astrobiólogos, os astrônomos, a gente olha além da Terra, né? Consideram essas teorias, né? De evolução estelar, carbono, panspermia, questão de origens, ou aqui na Terra, ou panspermia, né? As coisas que eu tenho lido, né? Que faz algum sentido para mim também. Então, só fiz comentário, mas você já ouviu falar de Rupert Sheldrake, um biólogo? Sim, Rupert Sheldrake. Ele fala sobre ressonância mórfica na biologia. É interessante. É só um comentário. Parabéns. Carbono é incrível, né? Eu tenho uma palestra assim, a química da vida e do universo. O carbono tem a ressonância de Rayleigh, conhece? São duas energias que são finamente ajustadas para que o carbono pudesse ser estável e ser formado. A atmosfera do planeta, nitrogênio e oxigênio, né? É finamente ajustado. O nitrogênio é essencial à vida, mas nitrogênio e com oxigênio não reage. Você precisa de amônia. A única coisa que transforma nitrogênio em amônia é o organismo vivo. Mas a amônia é essencial para a vida. É quem veio primeiro. Aí o nitrogênio é fixado com raios, né? Faz com que nitrogênio faça nitrito e nitrato. Aí se tem nitrito, nitrato e amônio, você tem que transformar de nitrogênio de novo. O que faz? É a Anamox, uma bactéria insana que usa hidrazina num processo incrível, né? Totalmente, finamente ajustado. Evidências claríssimas de que uma mente inteligente andou mexendo com as coisas e ajustando a vida nesse planeta. Diz que a Terra não é o centro do universo, né? O centro de atenção do universo. São 1.200 condições que só existem no planeta Terra para que tenha vida. 1.200. A gente tem a atmosfera certa, a pressão certa, a estrela certa, tudo. São 1.200. Um dia a gente pode... o campo magnético, a gente tem um filtro de ozônio na altura certa, na intensidade certa, com as reações certas, 1.200. Aí é engraçado, né, que o naturalismo, através da NASA, por exemplo, vive anunciando extra, achamos outra Terra. Já viu? Aí você vai olhar lá, a única coisa que aquela Terra tem fala que é zona habitável. O que é zona habitável? É uma proporção distância-raio do Sol. Uma única coisa. A gente precisaria de pelo menos 1.200. A água precisa ser líquida. O gelo é um absurdo, né? A água é sobrenatural. Por que o gelo flutua? Ele devia afundar. Mas o gelo flutua por quê? Para preservar a vida nesse planeta. Não é para afundar o Titanic. Não é para boiar no whisky, né? É para preservar a vida nos lagos, né? A água tem 68 propriedades físico-químicas únicas, que só a água, físico-químicas únicas, que só a água tem. Tudo conspirando, né? Para quê? Claro.
Eu acho que ele é o centro das atenções do universo, não é o centro geográfico. A galáxia é certa, a galáxia é plana, espiral. A gente está no ponto da galáxia de melhor proteção contra toda atividade cósmica. É o melhor ponto de observação do universo, não tem poluição. A gente vê uma eclipse solar perfeita, a Lua vem e encobre o Sol 100%. A gente olha, vê todos os astros, 100 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas em cada uma delas. O multiverso. Multiverso é uma desesperação. Na total impossibilidade de conseguirem explicar o universo que a gente vê sem a interferência do divino, apelaram para o multiverso. Eu tenho um capítulo sobre o multiverso no meu livro, que assim, primeiro, não é ciência, isso é pseudociência. Porque ciência você explica o que você não conhece pelo que você conhece, ninguém conhece outro universo. Segundo que a explicação do multiverso, o universo precisaria de pelo menos 13 dimensões para que os multiversos existissem, a teoria de cordas. E ele precisaria de um gerador de multiversos, que é muito mais complexo do que o universo que a gente observa. A navalha de Ockham derruba essa teoria. Então, tem lá N refutações do multiverso. Por que o Tyson inaugura o seu programa Cosmos dizendo que a gente é uma bolha em bilhões e bilhões de bolhas, colocando aquilo como uma certeza absoluta? Porque ele não tem outra saída. Ou ele apela para o multiverso, ou ele vai ter que reconhecer que há um Deus. E ele não quer, porque talvez ele tenha que dar contas para esse Deus, não é? Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Marcos Eberlin. E eu queria falar um pouco da contra, que você apresentou muitos dados que são difíceis para a evolução. Eu gostaria de... Bom, tem muitos dados do outro lado também. Gostaria de dar um exemplo que uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, a questão da evolução da baleia, dos cetáceos, que são mamíferos no mar, foi colocada em questão por pessoas contra a evolução. E diziam, se é verdade que os ancestros dos cetáceos voltassem da terra para o mar, então por que não existem fósseis? E fizeram um desenho de um animal que teria quase barbatanas nas pernas para voltar para o mar, como para dizer que isso é absurdo. Mas acontece depois, encontrar um fóssil semelhante a esse desenho que tinham feito, para dizer que não tinha a possibilidade. Então, tem muitos argumentos dos dois lados, mas eu gostaria de dizer que nós concordamos é que toda essa ordem na natureza sugere o designer que criou essa ordem. E o próprio Einstein, que não acreditava no Deus pessoal, porque para ele o universo era determinista, não podia mudar nada, ele acreditava que tinha uma inteligência superior na origem, como você colocou a citação dele. Então, queria agradecer muito, que é bom tê-lo aqui conosco. Temos algumas divergências, mas estamos concordando na parte mais fundamental. Muito obrigado. Foi um privilégio imenso. E o objetivo foi colocar uma dúvida na sua cabeça. Duvidar é preciso, né? Então duvide e avalie as teses do design inteligente, tá bom? Muito obrigado, foi um privilégio imenso. Eu vou ter que sair correndo, senão eu perco o meu avião. Obrigado.